Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Especial Entrevista. Eu sou o Alberto Capitão, estamos também em direto na Girassol FM 102.7 e ainda também pela internet nos nossos canais do YouTube e Facebook Rede Girassol Online. Ora, o nosso convidado de hoje é economista de formação, é também especialista em finanças, foi gestor de projetos do PRODESE, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Foi administrador executivo do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, onde é hoje o presidente do Conselho de Administração. Estamos a falar do INAPEM. Nós recebemos hoje aqui na sua rede Girassol. Em especial a TV Girassol, por nos ter convidado. Muito bem, demorou, mas chegou o seu dia. Exatamente. Dr. Brolho, vamos começar exatamente por perceber o que é o INAPEM e qual o seu papel neste processo todo do ecossistema empresarial em Angola. Exato. O INAPEM é o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Daí deriva essa sigla, não é? O acrónimo INAPEM. Instituto criado já sensivelmente 3 décadas, portanto já leva 33 anos de existência e que tem no fundo a responsabilidade de promover e fomentar o desenvolvimento do setor empresarial privado. Portanto, o trabalho do INAPEM cinge-se essencialmente no fomento ao empreendedorismo e também naquilo que é o reforço das capacidades das micro, pequenas e médias empresas nas mais variadas dimensões. Muito bem. E qual é hoje o número de empresas credenciadas pelo INAPEM e que merecem este acompanhamento? Pois, o INAPEM, ao abrigo da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, a lei número 30/11 de 13 de setembro, que atribui o mandato ao INAPEM como a entidade responsável pela certificação e classificação das micro, pequenas e médias empresas, ou seja, em outras palavras, estamos a dizer que só é considerada uma micro, pequena ou média empresa se efetivamente for certificada pelo INAPEM. E hoje nós registramos mais de 50 mil micro, pequenas e médias empresas que já estão certificadas pelo INAPEM. Como de resto sabemos, é um processo que é realizado anualmente, portanto a renovação desta certificação é feita num período anual, onde, dentre outros benefícios, as empresas acabam por aqui ter um conjunto de incentivos que a própria lei das micro, pequenas e médias empresas estabelece. Nós já vamos falar desses incentivos, mas falava em mais de 50 mil empresas. Está a falar de empresas credenciadas, registradas pela instituição ou mesmo de empresas que estão no ativo? Estamos a falar de empresas certificadas pelo INAPEM. Portanto, o recenseamento de empresas feito pelo Instituto Nacional de Estatística e que foram publicados os dados em 2019, estamos a falar aqui do REMP, aponta que nós no país temos cerca de 83 mil empresas, portanto, mais de 83 mil empresas que operam no nosso país. E aqui, de resto, devemos também esclarecer que algumas destas empresas, naturalmente, que não caem naquilo que é o escopo da classificação à luz da lei das micro, pequenas e médias empresas, seja por serem, no fundo, entidades cuja a sua natureza não os habilita a essa certificação. Estamos a falar de sociedades anónimas, entidades cujas suas, diria, a sede não esteja em Angola, portanto, são apenas sucursais ou representações ou filiais. Estamos a falar também de instituições financeiras que também não caem no escopo daquilo que é a nossa certificação, ou até mesmo empresas de grande dimensão, que são, no fundo, as grandes empresas. Estas já não fazem parte... Exatamente, não estão abrangidas à luz daquilo que é o nosso mandato em termos de certificação destas. E destas 50 mil ou mais, quais são as principais áreas de atuação? Certo. Na verdade, as principais áreas, com base naquilo que também foram os dados apontados e daquilo que tem sido o nosso acompanhamento ao longo de todo este processo de certificação, aponta para o comércio e serviços. Portanto, é aí onde, grosso modo, as empresas que o INAPEM tem estado a acompanhar operam, né? Portanto, no fundo, também acaba por ser
um dos setores que predominantemente domina aqui a nossa economia. Como também podemos aqui adiantar, existem naturalmente outros setores que têm estado também aqui a ter um incremento naquilo que é o número de empresas com participação ativa em todo esse processo de atividade económica. Estamos a falar do setor da indústria extrativa, portanto, a indústria transformadora, entre outros. Mas, predominantemente, eu iria aqui apontar o comércio e serviços como um dos principais setores cujas empresas têm estado a ser certificadas pelo INAPEM. E destas, quais as províncias que se destacam? Em termos de concentração delas. Exatamente. Naturalmente, Luanda concentra hoje cerca de 48% desse universo de empresas que estão certificadas e depois seguem-se outras províncias cuja também a atividade económica é bastante acentuada. Estamos aqui a nos referir Benguela, a província da Huila, como também o Huambo. Portanto, tem aqui ainda uma concentração muito grande sobre aquelas zonas mais urbanas, e é onde, no fundo, também existe aqui uma maior portanto, densidade da atividade económica, mas isso também acaba por traduzir aqui a necessidade de reforçarmos aquilo que é a capilaridade em termos de apoio às empresas que operam mais no interior do nosso país. Portanto, temos hoje esse universo um pouco pelas 21 províncias do nosso país, mas essas são as províncias que, no fundo, concentram grande parte do tecido empresarial. E porque fala em 21 províncias, as 3 novas já têm representações do INAPEM? Exato, portanto, de forma temporária, as nossas representações, quer de Luanda, quer do Cubango, como também do Mochico, têm estado a acompanhar as províncias que derivaram desta nova divisão política administrativa. Portanto, Luanda tem estado a acompanhar Icolibengo e o nosso representante a nível do Cubango tem estado a acompanhar o Cuando, bem como o colega do Mochico, que tem a responsabilidade a nível do Mochico-Leste. Mas temos estado a nos articular já com os governos provinciais, no sentido de podermos, então, implantar de forma mais efetiva as nossas estruturas a nível dessas províncias que resultaram dessa nova divisão política administrativa. Já agora, disse no princípio que é uma instituição pública e que existe há cerca de 33 anos. Eu lhe pergunto, valeu a pena ser criado o INAPEM, se olharmos para aquilo que é hoje a atividade económica que nós temos? Eu diria que sim, que valeu a pena, e aliás também acabou sendo um bocado suspeito para dizer que não, mas olhando para os factos diria que sim, porque o país, e é só recordarmos que o INAPEM foi criado num contexto ainda adverso da nossa vida social e económica. Eu acho que na altura nem se falava sequer, ou não se pensava sequer ainda aquilo que são os preceitos básicos de economia, como hoje nós tanto defendemos. Hoje temos uma economia de mercado, mas na altura, em 92, claramente que era o Estado o principal elemento central da nossa economia, mas ainda assim, portanto, despontou esta visão no sentido de se criar um ente que pudesse já, portanto, lançar as bases para o surgimento de um tecido empresarial privado forte que fosse capaz, então, de gradualmente substituir essa presença acentuada que o Estado tinha na economia. Portanto, olhando para esses factos, posso aqui apontar que o INAPEM, ao longo dessas três décadas, acabou também vivendo aqui várias transformações. Portanto, antes do período do alcance da paz, naturalmente, que era num contexto mais de gestão e de ir semeando aquilo que seriam os primeiros exemplos de empresas a serem criadas em solo angolano, mas depois do alcance da paz, isso já em 2022, acaba por ser desafiado a fazer um outro papel. No caso, em 2002. Em 2002, desculpa. E esse papel acabou por ser de começar a devolver a centralidade daquilo que é toda a estrutura de apoio às empresas. Portanto, nós consideramos que são as empresas privadas, aqui no caso, que devem ser os principais protagonistas de todo o processo económico. E daí, portanto, o INAPEM também foi-se maturando, foi-se transformando, foi-se adaptando àquilo que eram as necessidades, e é importante também, Alberto, aqui realçar que na altura não existiam vários outros entes com a mesma, ou com,
diria, com responsabilidades similares como o INAPEM. Portanto, foi um dos primeiros institutos a ser criado com essa vertente, com essa vocação, sobretudo no domínio da capacitação empresarial. O INAPEM foi durante muitos anos conhecido como das primeiras instituições a dar formação sobre gestão de negócios, sobre como gerir e iniciar empresas, e então isso acabou também solidificando aquilo que era a relevância. Mesmo assim, Braulio Augusto, há ainda muitas pessoas que dizem desconhecer ou não conhecer o INAPEM. Pois, e era... Como é que se justifica isso? Exato. E era fundamentalmente fora de Luanda, não é? Luanda, exato. E era aí onde eu iria chegar, ou seja, depois deste período fomos surpreendidos também com aquilo que foi a pandemia da Covid-19. E eu gosto sempre de fazer essa análise porque eu acho que o mundo deixou de ser o mesmo depois da pandemia da Covid-19 e claramente que isso também acabou transformando de forma forçosa as organizações a se readaptarem. Portanto, hoje tudo passou a ser mais no digital, passamos a ter aqui toda uma necessidade de não só simplificar os atos e processos, mas também termos aqui uma presença muito mais digital e muito mais forte. E, com isso, também o advento das novas tecnologias, e não só, mas também de uma nova franja ou de uma nova cultura empresarial. Não é? Nós começamos, de facto, a sentir que hoje os empresários ou os empreendedores, vamos assim dizer, estão cada vez mais exigentes, o que obriga naturalmente uma instituição que tem a responsabilidade de velar por elas, de se preparar melhor, de estar melhor capacitada para dar resposta àquilo que são as necessidades. Nós reconhecemos as limitações que ainda existem no sentido de levarmos para, o interior do país muito daquilo que são as nossas soluções, e que limitações são essas? Portanto, nós estamos localizados naquilo que são as sedes provinciais, né? Portanto, nos municípios sede, e naturalmente que nós temos noção de que só com a digitalização dos serviços, só com as novas tecnologias não é possível, por conta também das limitações do ponto de vista de infraestrutura tecnológica que o nosso país ainda registra em muitos lugares. Isso é um elemento. Depois, o elemento, como nós sabemos também, da própria literacia, não é? Empresarial, que ainda registra aqui algumas assimetrias. Portanto, naturalmente que o empresário que está em zonas mais urbanas tem um outro tipo de percepção sobre aquilo que é a forma de se fazer negócio ou de se posicionar a nível da sua atividade empresarial, e nós registramos um nível de informalidade muito mais acentuada nestas zonas em que o nosso serviço chega de forma muito mais precária. Mas mesmo a província de Luanda também registrou um nível de informalidade muito grande. Pois, acaba sendo... Como é que se compreende isso? Quer pela densidade populacional, e acaba sendo aqui a principal praça de consumo e de abastecimento, mas sobretudo também o principal centro econômico do nosso país. Mas o que é certo é que, com o apoio das administrações municipais e com as várias estruturas já implantadas a nível dos municípios, temos procurado levar de forma mais regular e consistente muito daquilo que são os nossos serviços. Um dos serviços base do INAPEM é o apoio na formalização da atividade económica. Nós somos os primeiros e os últimos a defender a necessidade de se formalizar, de constituírem-se como empresas ou sociedades unipessoais, o que tiver que ser, mas de que a informalidade deve ser aqui um elemento a se ter em conta quando nós prestamos o nosso serviço. E neste quadro da formalização, estou aqui recordado do PREI, que é um programa que olha exatamente para esta formalização. No entanto, tem a questão da formação. É aí onde entra o INAPEM. Neste processo todo, já quantas empresas foram formalizadas, criadas com o apoio do INAPEM? Pois, na altura, o PREI acabou por apoiar a formalização, e aqui entenda-se que a formalização passa por vários estágios, né? Mas acabou por formalizar mais de 200 mil agentes econômicos na altura. Né? Esta altura, quando é? Está a falar de isso foi até 2000, são os dados apontados até 2024. Portanto, os últimos dados do PREI apontavam para um universo de mais de 260 mil agentes que haviam sido formalizados. E aqui passou, sobretudo, quer pela inscrição a nível da Agência da Autoridade Geral Tributária, com a atribuição do UNIF, que pudesse, no fundo, também aqui acompanhar aquilo que é a atividade económica desses operadores, mas, sobretudo, também com a inscrição a nível do Instituto Nacional de Segurança Social. Portanto, como forma de garantir a proteção social destes agentes ora formalizados. Portanto, o grande mote acabou por ser também este, ou seja,
seja, dar aqui alguma dignidade a essas atividades que já existem, portanto, não foi de maneira alguma a intenção do programa inibir ou desencorajar aquilo que eram as atividades já praticadas. Estamos aqui a falar de vendedores ambulantes, ou feirantes, ou de bancada, portanto, pelo contrário, eles passaram a ser reconhecidos, foram-lhes atribuídos cartões de feirantes, de ambulantes, enfim, como forma de também os poder mapear e poder acompanhá-los e prestarmos aqui outro tipo de apoios. O que nós queremos, no fundo, com a formalização é trazer estes operadores à luz, não é, daquilo que são os vários instrumentos de apoio do Executivo. No entanto, o que muitos empreendedores dizem reclamam é a questão da burocracia. Este processo todo, este processo de formalização, como é que faz o casamento entre a burocracia e a facilitação do processo que se quer cada vez mais avançado? Exato. A questão da burocracia é um tema que ainda se levanta e temos de reconhecer que também ainda existem aqui alguns aspectos a melhorar em todo esse processo. E não pode se apresentar como um entrave neste objetivo de formalizar? Sim, eu acho que hoje já não se colocaria nessa dimensão, ou seja, não seria só o tema burocracia aqui a se ter em conta. Eu acho que é também a necessidade de se clarificar melhor o que se pretende com a formalização, não é? Portanto, trazer o tema da formalização não como uma obrigatoriedade, ou seja, do ponto de vista de imposição, como se nós estivéssemos a impor às pessoas, mas como um convite aberto e claro sobre as vantagens de se estar formalizado. E é essa a mensagem que nós temos procurado passar ali onde vamos. Portanto, a questão da burocracia portanto, tem sido um tema de nosso acompanhamento a nível das várias estruturas do próprio aparelho do Estado, onde vai-se fazendo aqui um conjunto de reformas, com vista também a simplificar-se cada vez mais. Portanto, o que é importante reconhecer é que hoje o processo de constituição de uma empresa tornou-se cada vez mais facilitado. Portanto, hoje em 24 horas, através do portal do Guichê Único de Empresas, é possível se constituir uma empresa. Foram simplificados não só os procedimentos, como também reduzido substancialmente aquilo que eram os atos administrativos, ou seja, o número de documentos exigidos e outros passos necessários, como era a questão da necessidade de se publicar em Diário da República, entre outros documentos que eram inicialmente exigidos e que passaram a ser, no fundo, simplificados à luz mesmo, e passo aqui a redundância, do próprio Simplifica, o 1.0, o 2.0, que sobretudo deram um ênfase na questão da simplificação dos processos e atos administrativos. Portanto, acho que do ponto de vista legal, temos estado a reconhecer aqui algumas reformas importantes. O que é importante existir, e é aqui também o nosso papel, Alberto, é um reforço, quer da sensibilização, onde vai incorporar, no fundo, a melhoria daquilo que são os níveis de conhecimento sobre as vantagens disso. O Braulio acabou de falar agora que esta questão da formalização deve ser, digamos que, reanalisada, permita-me o termo, porque às vezes a ideia que é passada é que é obrigatório que todos sejam formalizados. Como é que devia ser feito este processo? Não, a forma de reanalisar, eu acho... Está-se a falhar na comunicação? Está-se a falhar na sensibilização? Não, eu acho que nós precisamos é ser mais incisivos do ponto de vista de comunicação e criar aqui vários mecanismos, e os mais entendidos nisso poderão depois... Porque há a questão também da resistência dos próprios operadores do comércio. Alguém que já opera a sua atividade há mais de 20 anos e sempre foi no informal e hoje é convidado a formalizar-se, claramente, como qualquer outra área da nossa vida, quando somos confrontados com alguma mudança, há alguma resistência. Então, tem que haver essa capacidade de persuasão, de forma muito objetiva, sobre a importância de se formalizar, mas, sobretudo, as vantagens de ser formalizado. E é depois também importante reforçarmos aquilo que é o entendimento dos próprios formalizados sobre a questão da formalização. Ou seja, a ideia que às vezes se cria, não, eu vou me formalizar porque depois lá à frente eu tenho alguma coisa a ganhar. Ou seja, vou ter acesso a um financiamento, vou ter acesso... Isso é consequência do processo. Mas não é ou não deve ser visto como o único elemento
indutor para se formalizar. Portanto, eu não vou me formalizar apenas porque depois ser financiado. Até poderá ser financiado, desde que cumpra naturalmente aquilo que são os requisitos exigidos. Mas nós que precisamos, Alberto, e é importante aqui realçar que a questão da informalidade não é um tema isolado do nosso país, não é um tema novo a nível daquilo que são os conceitos económicos e muito dificilmente conseguiremos erradicar o tema da informalidade. O que nós estamos a trabalhar enquanto Estado é reduzir aquilo que é o índice de informalidade na nossa economia, o peso que hoje tem ainda na nossa economia, de modo a tornar também muito mais, portanto, equitativo aquilo que são e proporcional àquilo que são os instrumentos de apoio dirigidos às empresas. Tendo este peso que ainda tem na nossa economia, como é que, digamos que rapidamente e tendo em vista os programas que o INAPEM tem, poderá-se resolver este problema e fazer com que os operadores de comércio que ainda estão na informalidade mais facilmente, mais rapidamente possam se mostrar disponíveis para a formalização? Certo. E foi com base nessas lições aprendidas que o próprio Executivo, portanto, aprovou um novo decreto do Programa de Reconversão da Economia Informal, o PREI, no caso, trazendo aqui uma nova abordagem, portanto, revendo aqui o paradigma. Claro que não houve aqui uma mudança a 360, mas que se acolheram as várias contribuições das várias sensibilidades. Portanto, só para dar nota que existe um observatório da economia informal que foi criado à luz deste movimento do PREI. Isso portanto, e aí estão presentes académicos, entre outras organizações governamentais e não só. Esse é um elemento. Um outro elemento tem sido o intercâmbio. Portanto, recentemente, há sensivelmente 15 dias, acabou de chegar uma delegação do nosso país que teve em visita de estudo ao Brasil durante 15 dias, portanto, uma delegação coordenada pelo Ministério do Planeamento, que é a entidade que coordena com o MAT, o Ministério da Administração do Território, o novo paradigma do PREI, e que estiveram elementos da AGT, do INSS, portanto, todas aquelas áreas que concorrem para a formalização, incluindo o próprio INAPEM, estiveram no Brasil, em contactos também com a nossa congênere brasileira, o SEBRAE, e entre outras, congênere quer da AGT, entre outras, a acolher a experiência que o Brasil teve em relação ao tema da informalidade, como sabemos também é um cancro da economia brasileira, mas que progressivamente tem conseguido mitigar aquilo que são os níveis de informalidade na economia. Então, é com base nessas experiências, é com base nas lições aprendidas que hoje se tem também uma abordagem muito mais pragmática do tema do PREI. Portanto, isso para dizer que os governos provinciais, daí o grande envolvimento do Ministério da Administração do Território, o MAT, tem aqui agora um papel muito mais ativo e muito mais relevante na questão do apoio à formalização. Ou seja, isso hoje, para além de ser visto só como um programa, como é o caso do PREI, passa a ser também aqui, no fundo, um serviço corrente que, a nível dos governos provinciais, irão, através das administrações municipais, serem desenvolvidos. Muito bem, estamos a conversa com Braulio Augusto, PCA do INAPEM. Doutor, gostava de olhar para um tema que é recorrente nas abordagens do INAPEM, fundamentalmente no encontro com os jovens, tem que ver com a morte das empresas. É exatamente esse termo que é muito usado, de morte das empresas, que, segundo sei, é também uma realidade. O que eu lhe pergunto é: qual é o nível de morte das empresas em Angola logo ao nascer? Portanto, o nível de mortalidade das empresas tem sido recorrentemente abordado. Portanto, várias são as estatísticas que se apontam. Há quem alega que estamos ao nível de 70% a nível de mortalidade, ou seja, ao fim de 2 a 3 anos as empresas em Angola encerram as suas atividades e, portanto, podemos... Quem alega não é o INAPEM? Nós estamos, neste momento, a desenvolver um estudo com apoio da União Europeia que vai ajudar-nos a trazer aqui elementos muito mais precisos em relação a esta temática, sendo certo que todas as teses que até aqui têm sido levantadas consideram-se válidas, na medida em que reconhecemos existir aqui um índice elevado de mortalidade a nível das PMEs, mas que tem sido também contrastado com aquilo que é o nível de natalidade das empresas. O que é importante aqui nós também assegurarmos junto dos nossos telespectadores e todos que nos assistem é que a mortalidade é um facto,
deve ela ser aqui combatida, deve ser aqui mitigada com vários elementos, vários instrumentos, mas também devem ser aqui entendidas e repartidas as responsabilidades. O Estado tem naturalmente aquilo que são as suas responsabilidades, porque somos nós o promotor do ambiente de negócios, ou seja, as empresas nascem porque encontram incentivos para se constituírem e desenvolverem as suas atividades, mas também morrem às vezes pelas mesmas razões, pela ausência desses incentivos ou por alguma burocracia que se possa assistir. E nesta divisão de culpas, quais são as atribuídas ao Estado, quais são as atribuídas aos empreendedores? Exato. Não, era exatamente aí onde eu me referia, nem iria querer também ter essa má percepção das nossas empresas de que estamos a atribuí-las as culpas, mas sim olhar como parte das responsabilidades, porque é isso que nós temos que cada vez mais incutir também aos nossos empresários, aos nossos empreendedores. Quem se quer considerar como um empresário ou como um empreendedor deve naturalmente ter noção de que assume responsabilidades. E aqui digo que as responsabilidades, estamos a falar da parte das empresas, é às vezes essa inobservância ou ausência de alguns preceitos de boa governança ou de gestão das empresas. Isso, claramente, que deve-se a vários fatores, desde culturais, mas também de estrutura, essa falta que às vezes se sente de rede de apoio muito mais consistente, não é? Mas claro que há coisas que são mesmo responsabilidades intrínsecas das empresas, ou seja, às vezes essa confusão que se faz entre o que são finanças pessoais e o que são finanças empresariais, às vezes essa questão que se tem da dificuldade de se fazer uma gestão correta dos financiamentos, enfim, aqui outros elementos que estão subjacentes àquilo que são as responsabilidades das empresas devem ser também trazidos à mesa como forma de, abertamente, Estado e empresas encontramos os melhores caminhos. Ou seja, quais as responsabilidades do Estado? Não, as nossas responsabilidades é combater aquilo que nós entendemos que faz parte da nossa responsabilidade. Ou seja, se uma empresa falha porque não consegue aplicar os princípios básicos de gestão, não consegue fazer a gestão correta da sua empresa, fazer o planeamento correto da sua atividade, não consegue executar o serviço de dívida após contrair um financiamento. Portanto, isso faz parte daquilo que é também o nosso métier enquanto instituição de apoio. Ou seja, as nossas formações, a nossa capacitação tem que estar direcionada também para esses elementos que se constituem como gargalos ou fatores que acabam por induzir a morte das empresas. Então, mas o Estado tem aqui uma responsabilidade que é primária e que é transversal, e é básica e permanente, que é garantir que, de facto, haja um ambiente de negócios propício, onde haja uma maior simplificação dos processos, onde haja, no fundo, hoje, uma redução significativa de intervenientes. Nós vimos agora, muito recentemente também, que o Executivo aprovou a reforma naquilo que será o sistema de inspeção da atividade económica. Esse era um elemento que as empresas também levantavam, ou seja, vai-se reforçar hoje os poderes e as atribuições, no caso da ANIESA, que passa a ser a principal instituição com responsabilidades de facto inspectivas, porque nós tínhamos aqui vários entes, aos vários níveis, que exerciam isso, às vezes de forma muito desconcertada e arbitrária, portanto, e acaba por também, ou acabava por criar aqui uma má percepção. O que nós precisamos perceber é que o ambiente de negócios ou a atividade empresarial é feita na base de confiança. E estamos mais longe de atingir este ambiente de negócio de que se precisa ou mais perto? Estamos mais perto porque já estivemos longe e temos que, de facto, nos orgulhar dos passos até aqui dados, do facto do próprio Estado se ter mostrado, ao longo desses últimos anos, cada vez mais aberto ao diálogo com a classe empresarial. Temos os vários grupos representativos da classe empresarial, sejam setoriais ou mais transversais, que acabam por trazer também à luz essas várias dificuldades que as empresas ainda enfrentam. É verdade que há ainda aqui um caminho a fazer, mas todos esses... Essa questão do ambiente de negócios, quando fala que estamos mais perto de atingir o que se pretende, é porque é um processo acabado ou olha para aquilo que são hoje as preocupações dos operadores do nosso sistema económico? Não, eu não diria que é um processo acabado, porque nós vamos ter sempre, à medida em que o ecossistema empresarial vai evoluindo, tanto claramente que os desafios também vão evoluindo.
E o Estado tem que ser capaz de acompanhar essa dinâmica, acompanhar esse movimento e adaptar-se tanto quanto possível e necessário a essas circunstâncias. E é isso que eu aqui estou a me referir, que nós já estivemos com um ambiente de negócios um bocado mais pesado e hoje temos um ambiente de negócios muito mais aberto. Portanto, hoje, só o facto do Estado retirar-se significativamente daquilo que é a sua função, ou que era a função que até então exercia de operador ou de agente econômico, portanto, foi um sinal importante que procurou passar, ou seja, deve ser o setor privado, devem ser as empresas a assumir esse papel que o Estado está a deixar, mas o que é que nós devemos garantir é que estamos a preparar convenientemente essas empresas para assumirem aquele papel que até então era exercido pelo Estado. Uma última nota neste quesito da mortalidade das empresas. Hoje, daquilo que são os dados do INAPEM, quanto tempo as empresas levam para poder-se, digamos, instalar em termos de maturação e em quanto tempo normalmente elas acabam por morrer? Bom, como disse, nós alinhamos naquilo que é a tese defendida, que entre 2 a 3 anos as nossas empresas, se sobreviverem, como se diz, o vale da morte, né? E é um conceito utilizado universalmente, porque não é só em Angola que as empresas morrem, então as empresas têm de facto aqui um estágio de maturidade, aquelas que conseguem ultrapassar esse período com alguma tranquilidade ou com alguma resiliência, acabam por depois ser bem-sucedidas. Ou seja, se ela consegue sobreviver ao fim de 2, 3 anos, tem maiores probabilidades de se manter por mais anos. E, naturalmente, que nos 3 primeiros anos é aí onde nós devemos prestar maior atenção, porque as empresas são mais vulneráveis aos choques e precisam de um outro tipo de apoio, de outro tipo de estrutura da nossa parte. Muito bem, estamos a conversa com o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio César Augusto. Vamos dar sequência a esta conversa mais daqui a pouco, até para fazermos o primeiro, no caso o intervalo agora, no seu especial entrevista. Nós voltamos dentro de mais alguns instantes. Outra vez, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do especial entrevista. Boa noite a si que nos acompanha pela Girassol FM e também no nosso canal do YouTube. O nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, uma instituição que trabalha com os pequenos, médios e médios empreendedores ou empresários. Existe há cerca de 33 anos. Estamos aqui a falar exatamente sobre os desafios das PMEs. Braulio Augusto, antes do intervalo falávamos da questão da mortalidade das empresas. Hoje, agora vamos olhar um pouco para aquilo que são os apoios do Estado ao financiamento das PMEs e quais são as modalidades de acesso. Como é que estamos em termos de projetos, de programas que visam apoiar as PMEs? Exato, Alberto. Neste quesito também, e daí ter referido que temos dado aqui alguns passos enquanto país em relação a essas matérias. O Estado procurou criar aqui também vários instrumentos que pudessem facilitar aquilo que é o acesso ao financiamento por parte das empresas, com a criação de alguns desses veículos, como foi o caso do Fundo de Garantia de Créditos, que era até então um grande entrave o tema das garantias para as empresas, no que diz respeito ao acesso ao financiamento. Foi também a criação e a capitalização recorrente que temos assistido de alguns desses veículos, quer o Fundo Ativo de Capital de Risco, o FACRA, o próprio Fundo Angolano de Desenvolvimento Agrário, o FADA, entre outros instrumentos. Isso, de uma maneira geral, apenas para situar os nossos internautas, os nossos telespectadores, de que os instrumentos foram criados, existem, naturalmente que tem aqui também tem estado a vivenciar um período de maturação naquilo que é o seu próprio desempenho, mas estão aí criados várias dessas facilidades no que toca ao acesso ao financiamento pelas vias tradicionais ou pelas vias mais convencionais, mas também temos aqui assistido essa complementariedade por parte de outros entes igualmente relevantes neste ecossistema. No caso, o próprio Banco Central, aqui o BNA,
que, através daquilo que são as suas atribuições, tem estado também a impulsionar o financiamento, sobretudo aqui a economia real. Daí ter criado alguns instrutivos, como é o caso do Aviso 10, que acaba sendo esse instrumento que dá também diria, um maior impulso ao financiamento às empresas, mas sobretudo também dá aqui uma maior confiança às instituições financeiras bancárias, e aqui entenda-se os bancos comerciais, que enquanto entidades comerciais e privadas, como é óbvio, sentem hoje que há aqui um quadro regulamentar muito mais facilitado também para o apoio às empresas. E é assim que temos estado a assistir uma maior afluência dos promotores para esses instrumentos. O Aviso 10 tem estado a dar provas de que sim, funcionou, é um instrumento válido. Foi depois criado também o instrutivo, o Aviso número 9, portanto, inicialmente mais vocacionado para o crédito à habitação, mas que depois também foi reestruturado pelo próprio BNI e passou também a incorporar aqui uma linha direta para o turismo, para o setor do turismo. Portanto, esses são apenas aqui alguns exemplos do que, a nível do panorama de acesso ao financiamento, temos estado a assistir. E qual é a atuação do INAPEM nestes programas todos para que o empreendedor, o empresário tenha acesso a este financiamento? Exato. A nossa atuação aqui é na preparação prévia das empresas que podem ser ou podem habilitar-se a esses instrumentos de financiamento, como forma também de melhorarmos e eventualmente erradicarmos aquela narrativa que durante muitos anos se perpetuou a nível do nosso ecossistema sobre a qualidade dos projetos. E é aí onde nós, de facto, garantimos a nossa ação, quer por via da capacitação e preparação das empresas, mas também na melhor orientação sobre a estruturação dos pedidos de financiamento. Portanto, documentos orientadores e que, naturalmente, as instituições olham, como é o caso dos estudos de viabilidade, entre outros instrumentos que necessitam, às vezes, de ter acesso e que nós estamos aí para apoiar, quer na articulação com os vários entes, portanto, há alguma dificuldade, mas que já não se verifica, mas se houvesse uma dificuldade na interação com o FGC, aí está o INAPEM para apoiar. Há uma dificuldade na interação com o IGCA, por exemplo, para a atribuição de um título de concessão de terra, está aí o INAPEM também para apoiar, como forma de melhorar também aquilo que é a experiência do próprio promotor no acesso ao financiamento. Depois temos o trabalho pós-desembolso. O INAPEM funciona como, permita-me, como um advogado intermediário? Sim, como facilitador nessa interação entre a procura e a oferta, no caso, portanto, as empresas que procuram aceder ao financiamento, mas também temos aqui um trabalho muito articulado com o lado da oferta. Ou seja, nós temos aqui alguns acordos estabelecidos com instituições financeiras bancárias, no sentido de ajustar, portanto, foi esse o nosso desafio, para que ajustassem alguns dos seus produtos financeiros às necessidades reais e específicas das nossas empresas. Portanto, e isso tem estado também aqui a surtir efeito. Portanto, às vezes fica-se com a ideia de que sim, eu indo pelo INAPEM tenho o financiamento garantido. Não é esta a ideia que se quer aqui passar, e também quer-se aqui esclarecer que o INAPEM não é uma instituição financeira como às vezes se propaga, mas tem aqui essa responsabilidade de melhorar aquilo que é a experiência na interação entre um lado e o outro. Depois temos também a responsabilidade de acompanhar no pós-desembolso, ou seja, os bancos, sobretudo, tão logo desembolsam os financiamentos, ao longo da maturidade do financiamento, são 3, 4, 5 anos o que tiver que ser, tem aí também no INAPEM um parceiro fiel para o acompanhamento a estes projetos. Neste caso, fazem a notificação ao INAPEM de que o empreendedor Y já a recebeu, para que faça também este acompanhamento? Sim, temos essa interação regular, quer na partilha de informações, portanto, as instituições financeiras partilham, quer por via do Banco Central ou mesmo diretamente o INAPEM, em função também daquilo que são os acordos estabelecidos, como forma de, quando os bancos vão visitar as empresas, em muitos casos, o INAPEM também, sobretudo local, são convidados, integram as comitivas de acompanhamento dos projetos. A questão da relação da banca comercial e as PMEs ainda constitui preocupação para o INAPEM? Constitui. Por quê? Constitui, e é importante que... Acho que as empresas também não me perdoariam se eu dissesse que não, mas constitui porque... E a pergunta é propositada porque continua a reclamar desta dificuldade no acesso ao crédito, não é? Exatamente. Há aqui ainda essa necessidade e um campo
vasto de melhoria nessa relação. Poderia ser bem mais penoso se eventualmente não estivéssemos neste interim, mas reconhecemos que as empresas ainda passam por algumas dificuldades, quer na percepção sobre o que efetivamente os bancos querem e esperam dos projetos, mas também é importante dizer que do lado dos bancos não existe a má vontade com que às vezes se parece, mas também existe essa dificuldade às vezes de ter uma clara percepção sobre a autenticidade e a viabilidade, quer das informações que são passadas, como da própria qualidade dos projetos. E esse é um trabalho que, como disse, parte sempre pela confiança das partes. O INAPEM está aí para facilitar, como é óbvio, mas depois é uma relação cliente-banco, uma relação empresa-banco, onde todos os pressupostos que a banca necessita para a avaliação correta do risco associado àquele projeto devem ser acauteladas, devem ser asseguradas pelo promotor. O INAPEM está aí, de facto... E tem encontrado resistência por parte da banca? Eu acho que, às vezes, a maior dificuldade tem sido na assimetria de informação. Às vezes verifica-se que as instituições financeiras, no caso aqui os bancos, levam muito tempo a reagir, criando aqui uma expectativa, às vezes quase que evitável, sobre os promotores, porque se eu não recebo nem um sim nem um não, portanto, o mais provável é pensar que é um sim. E envolvidos às vezes 2 meses que eu estou à espera de uma resposta, eu depois deparo-me que o meu projeto está condicionado, ou até mesmo foi rejeitado, por um documento que eventualmente eu podia ter tratado se me tivesse sido informado a tempo. Então, existe também essa dificuldade, essa assimetria de informação, em que às vezes os bancos levam muito tempo a localizar os promotores, a recolher a informação que necessitam para completar a análise do projeto, mas também depois existe a responsabilidade do próprio promotor, que às vezes lhe é solicitada uma informação, é solicitado um documento e leva muito tempo para submeter aquela informação complementar para concluir-se, então, o processo de avaliação. Então, há aqui uma necessidade de maior aproximação. Qual é a vossa visão, Braulio Augusto, sobre a necessidade da existência de um fundo para, digamos que, início de um negócio por parte dos empreendedores, como já acontece em algumas realidades? Porque o empreendedor tem a ideia, mas não tem como começar o negócio por falta de capital. Há hoje a necessidade de começar-se a pensar num fundo público para este processo todo? Sim, eu não diria propriamente que tenha que ser necessariamente um fundo público, e se tiver que ser um fundo público, existem aqui já instrumentos criados e à luz daquilo que também foi a reforma a nível da lei dos fundos públicos, portanto, houve aqui uma necessidade de se otimizar, quer os recursos públicos, e evitar também aqui alguma dispersão, quer de recursos, quer de atuação, que às vezes gerava alguma sobreposição. Eu diria que, com base naquilo que está a ser a reestruturação do próprio FACRA, acaba sendo este o ente que nós vemos e vislumbramos a desempenhar este papel de poder assumir este risco logo à nascença dos projetos. Mas queria só aqui também destacar que isso está, de facto, já também a ser trabalhado. Neste momento não temos uma instituição com esta, digamos, com esta capacidade ou vocação. Naquilo que é o conceito, ela existe. O FACRA, essa é a missão, essa é a atribuição. Portanto, se olharmos para aquilo que é o papel de um fundo ativo de capital de risco em todo o mundo, acaba por ser esse, assumir esse risco logo à nascença dos projetos e não só. Mas naquilo que depois é a sua operação em si, ainda não está a desempenhar como tal, por várias razões. Portanto, há toda uma necessidade do Estado, teve toda uma necessidade do Executivo priorizar aqui outros segmentos. Mas queria aqui dizer que estão a ser aqui implementados 2 projetos que eu gostava aqui de citar, entre outros, cujo INAPEM tem aqui uma participação ativa, que é o projeto Crescer, que está a ser coordenado pelo Ministério do Planeamento e financiado pelo Banco Mundial e a União Europeia, e também aqui com o aporte do próprio governo de Angola, mas que visa exatamente aqui o empoderamento e garantir a empregabilidade juvenil, e que prevê a criação deste veículo de financiamento para poder acelerar aquilo que é, portanto, a criação dos negócios, né? Portanto, que é este valor semente com que às vezes os nossos empreendedores não encontram. Um outro projeto é o da aceleração digital, o PADA, que está a ser implementado e coordenado pelo Instituto de Modernização Administrativa, o IMA, que também traz essa componente de poder acelerar
aquilo que são os projetos, quer por via da incubação, da capacitação, mas também expô-los a esses investimentos. O que é importante aqui realçar, Alberto, é que só a banca, só o crédito tradicional, em qualquer parte do mundo, em qualquer economia que se preze, não é suficiente para financiar a economia, não será suficiente para assumir tudo aquilo que é a necessidade e o apetite de financiamento. Daí existirem os instrumentos alternativos de financiamento, né? E alguns deles, já acabei já aqui de citar, que são os fundos de capitais de risco, sejam eles públicos ou privados. Estamos a falar dos próprios investimentos anjos, investidores anjos, portanto, alguém que detenha um capital e queira investir em ideias promissoras, e estamos a falar aqui de startups ou ideias emergentes, portanto, é também um outro instrumento. Estamos a falar também do financiamento coletivo, que é o famoso crowdfunding, que é também uma forma dos projetos serem financiados. Então, nós temos é que potencializar outras soluções alternativas de financiamento, incluindo o próprio microcrédito, para atender essas necessidades que os nossos empreendedores ainda se debatem. Um jovem com uma excelente ideia, no entanto, não tem capital. Como é que vai começar? E depois tem a questão também dos benefícios fiscais. Mas, exato, a questão de não ter como começar, isso depois é também muito discutível, porque nós temos que entender que, se for sobretudo uma instituição privada, portanto, o dinheiro que essa instituição usaria para financiar ou para investir na ideia do jovem é dinheiro de alguém, ou do acionista, ou dos seus depositantes, como é o caso dos bancos. E ele deve ser devidamente utilizado, racionalizado naquilo que é a concessão do financiamento. Se forem fundos públicos, nós temos também que garantir que, de facto, haja aqui uma utilização correta destes mesmos fundos. Nós não estamos a dizer que não há necessidade de se subsidiar, subvencionar, o que tiver que ser, qualquer que possa vir a ser a terminologia mais adequada, os projetos logo que estejam a ser criados, mas temos que também incutir na consciência dos nossos empreendedores de que só ter uma ideia não basta, né? E que às vezes para tirar a ideia do papel não é só necessariamente ter acesso ao financiamento, como às vezes se tenta vender a ideia. Nós já vimos muitas ideias a morrerem depois de serem financiadas. Então, a questão do financiamento também às vezes acaba por ser aqui permita-me a expressão, uma faca de dois gumes. Quando ela não encontra uma estrutura sólida para a sua aplicação, ela pode ter aqui, no fundo, um efeito nocivo e contrário para aquilo que eram as pretensões de quem os tomou. Então, é importante que as empresas tenham estrutura, tenham capacidade, os empreendedores aqui no caso tenham essa capacidade, e é importante que eles maturem as ideias, testem as ideias, e não há melhor forma de testar as ideias e a solução que eles desenvolvem que não seja o mercado. No caso dos créditos, depois há a preocupação que tem que ver com os juros dos empreendedores, os pequenos empreendedores, sobretudo. Se os grandes reclamam, imagina os pequenos. Deixa a questão toda dos juros. Como é que o INAPEM tem estado a conversar com os bancos para resolver este problema? Se for muito rápido. Sim. Não, para os principais instrumentos públicos, quer o Aviso 10, quer as linhas que qualquer uma das outras entidades públicas, BDA, o próprio FAD, entre outros, são taxas bonificadas. Portanto, elas rondam entre o 7,5% a 10%, que é muito abaixo daquilo que são as taxas praticadas no mercado. Claro que ainda são taxas, para alguns, e sobretudo para quem está a começar, em alguns casos, impraticáveis e que precisam de ser melhor aqui alinhadas, mas o que nós precisamos é tipificar melhor as necessidades dos nossos empreendedores e adequá-las melhor àquilo que é o leque de instrumentos de financiamento. Hoje o nosso trabalho está a ser, Alberto, sobretudo, garantir que haja uma maior oferta de soluções de financiamento. Não tanto em volume, mas em diversidade, ou seja, diversificar aquilo que é o portfólio de soluções de financiamento. O empreendedor que sabe que não, eu não consigo ir à banca, mas consigo ir para aqui e sou apoiado, consigo encontrar aqui instrumentos que... Este ente, o aqui de que refere, está a falar, por exemplo, do Estado, porque nós acompanhamos muitas vezes empresas estrangeiras que atuam aqui e que são sustentadas ou vêm com apoio, com financiamento de fundos públicos dos seus países, ou europeus no caso. Estamos aqui a falar mais de empresas europeias. Podemos avançar por aí para resolver este problema? É um caminho, mas é um caminho que
a história já nos provou que depois, a médio e longo prazo, torna-se insustentável. Portanto, o Estado nunca deixou de ter aqui programas de financiamento. Nós já tivemos vários programas que tiveram como objetivo, de facto, impulsionar a atividade empresarial. Tivemos o Angola Invest. Aliás, teve o próprio Prodes, onde esteve... Exatamente, o instrumento de inserido. financiamento do Prodes é o PAC. Portanto, teve essas várias soluções. Mas queria aqui dar exemplos de projetos nossos em Angola, portanto, empresas nossas, startups nossas, que estão a ser investidas e nunca receberam nenhum quase do Estado. Claro que isso não vai ser para todos, não é? Ou seja, nem todos terão a mesma sorte e a mesma capacidade, mas o que nós temos que cada vez mais cultivar a nível do nosso ecossistema é que o Estado não vai poder continuar a ser o único ente que garante isso. O Estado deve sim criar essas soluções, deve criar esse ambiente, ou seja, os vários programas subvencionados, entre outras. Há outras formas de incentivar, por exemplo, os próprios incentivos que o Estado cria, com reduções ou deduções de impostos. Mas tem faltado honestidade, responsabilidade dos empresários que recebem estes apoios e depois não conseguem sustentar? Eu penso que isso é um dado público. Tem faltado, portanto, um pouco por conta. E onde é que também. anda o Estado para fiscalizar a aplicação destes fundos? O Estado também tem as suas limitações e é importante reconhecer que tivemos as nossas limitações neste acompanhamento. O Estado não quer de forma alguma também parecer aqui um polícia das empresas e estar permanentemente sobre elas. O que nós devemos... Mas se der algum financiamento, deve fiscalizar, não? Mas é uma responsabilidade, lá está novamente, repartir as nossas responsabilidades. E é esse sentido de partilha e de responsabilidade que a nossa sociedade deve criar. Portanto, não é eu vou fazer porque acho que sou mais perto do que alguém, não. Nós temos que ter a responsabilidade que, da mesma forma que nós fomos tomar um crédito, nós temos a responsabilidade de o devolver. E se temos alguma dificuldade, que é normal, de o fazer, mas poder comunicar e ter o mesmo nível de abertura para esse diálogo. Portanto, as instituições financeiras que consideram os vários financiamentos estão aí abertas para o diálogo e para renegociar as próprias dívidas. Mas agora, furtar-se a essa responsabilidade é que nos parece já um bocado fora daquilo que é o nosso escopo de atuação. Nós devemos, claramente, a nível do nosso trabalho, de formar, preparar melhor os gestores e donos de PMEs, começar a incutir essa noção de que esse não é o caminho. Braulio Augusto, quais são os dados do nível de empregos concedidos pelas PMEs hoje, e porque falava em cerca de 50 mil a funcionar, qual é o número de empregabilidade que estas criam? Sim, os dados que nós temos do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional apontam para mais de 209 mil empregos que foram criados só em 2025, portanto estamos a falar aqui de um número bastante significativo, mas que ainda, e aqui por várias vias, portanto, seja pela contratação por via dos empregos formais ou gerados no fundo, pelas empresas que foram sendo criadas ao longo do período. Portanto, esses são os dados de mais de 206 mil empregos que foram criados ao longo de 2025. E em termos de iniciativas do lado feminino no ramo empresarial, como é que nós estamos hoje? Qual é o acompanhamento que o INAPEM tem estado a fazer? Pois, a questão do empreendedorismo feminino é uma realidade, portanto, como sabemos aqui, não só pelo facto de termos mais mulheres do que homens em Angola, como assim apontou o censo 2024, mas também porque as mulheres sempre tiveram aqui uma maior propensão para a gestão dos negócios, para a criação de iniciativas próprias, sendo certo que ainda grande parte dessas atividades lideradas por mulheres operam no informal e é esse o nosso trabalho também de trazê-las para aqui, para a formalidade, mas o nosso apoio tem sido muito direcionado em garantir essa estrutura que permita com que esses negócios geridos por mulheres que assumem particularidades muito próprias... Onde é que elas mais investem? Quais são os setores? É o comércio nos mais variados subdomínios e subsetores, mas elas estão muito mais no comércio. Nós apresentamos recentemente a iniciativa Empodera Ela, que é um programa do INAPEM vocacionado apenas para o empoderamento feminino por meio da promoção do empreendedorismo, onde vamos trazer a capacitação, a mentoria, a assistência técnica e a facilitação do acesso ao mercado e ao financiamento, por meio dessa estrutura de acompanhamento que nós estamos aqui a gerar e com o apoio de vários parceiros. Só para dar aqui um exemplo, portanto, um dos bancos que não precisamos aqui citar, mas recentemente lançou uma linha específica de financiamento para as mulheres, portanto, é um sinal, claro, que também as instituições financeiras perceberam
que negócios geridos e liderados por mulheres têm aqui particularidades muito próprias. Quantas mulheres é que o INAPEM pretende atingir com este Empodera Ela? Nós, com o Empodera Ela, temos até 2027 a meta de atingir mais de 2 mil, mais de 2 mil negócios liderados por mulheres. E estamos aqui já a arrancar esse trabalho, portanto, elas estão também já mapeadas, estamos a fazer no fundo, esse exercício com o apoio das associações de mulheres. Temos aqui várias associações de mulheres, temos a própria FEMEIA, que é um dos grandes grupos representativos das mulheres, que nos tem permitido também localizar onde elas estão e como devemos apoiá-las. E no cômputo geral, qual é a idade média do empreendedor angolano? Pois, hoje eu diria que nos últimos 5 anos temos estado a assistir aqui um maior apetite para o empreendedorismo. Hoje já não tanto por necessidade, como era verificado há algum tempo atrás, mas por criatividade e por vontade mesmo. Temos visto jovens mais na casa dos seus 18 aos 35, portanto, que é, no fundo, a média de idade que nós temos estado a verificar, porque muitos perceberam que, de facto, é um caminho também seguro para se afirmarem e para poderem apoiar o país de uma forma ou de outra. E porque disse que a mortalidade das empresas é uma preocupação, o que é que está em carteira em termos de projetos de formação para aumentar a literacia dos empreendedores? Nós temos aqui várias iniciativas, eu costumo sempre separá-las, portanto, nós temos aquilo que são os serviços base e core do INAPEM, aquilo que está atribuído a nível dos nossos estatutos, mas temos, no fundo, iniciativas específicas para atender segmentos e setores específicos. Nós temos o Replica, que é hoje o fomento de franquias, porque entendemos que por meio da replicação de negócios sustentáveis podemos também promover a empregabilidade. Estamos hoje também com o Recria para apoiar os negócios na economia criativa, desde os artesãos, a moda, os jogos, etc. Estamos a tocar também nesta franja que durante algum tempo sentiu-se um bocado afligida ou abandonada. Nós temos o PROAP, que é o projeto de apoio às pequenas indústrias, onde também, para alinhar-se aquilo que é a linha de financiamento Transforma Aqui, que hoje tem sido operacionalizado pelo FADA, queremos começar a preparar os futuros donos e gestores de pequenas indústrias e também com o novo regime dos polos industriais. Enfim, temos aqui várias iniciativas segmentadas, direcionadas aos diferentes públicos, de modo a também podermos dar resposta àquilo que é a necessidade. Claramente, Alberto, e é importante realçar que esse trabalho não é feito único, exclusivamente pelo INAPEM. O INAPEM socorre-se dos seus parceiros, sejam eles instituições financeiras, sejam eles parceiros entes públicos, como também parceiros multilaterais. Nós temos aqui vários projetos que têm estado a ser desenvolvidos com apoio do Banco Mundial, da União Europeia, do Banco Africano de Desenvolvimento, entre outros, que no fundo nos têm ajudado a reforçar aquilo que é a nossa capacidade de intervenção e de atuação junto do nosso público-alvo. Uma última nota, como é que olha para a relação tamanho da empresa e também a questão da faturação e lucros por parte dos pequenos e médios empresários? Não, a questão da dimensão das empresas é o que nós sabemos. Portanto, nós temos grandes empresas com números reduzidos de trabalhadores, como também temos, a nível das micro, pequenas e médias empresas, um volume mais acentuado de trabalhadores e, às vezes, com um volume de faturação. E porque há aquela questão da faturação versus número de trabalhadores para poder classificá-las. Continuam a ser as mesmas Exatamente, são esses regras são esses os critérios da está-se a falar de pequenas empresas que têm um nível de faturamento muito grande. Exatamente. Estamos a falar das micro, pequenas e médias empresas, portanto, cujo o número de trabalhadores e o volume de faturação acabam por ser os critérios diferenciadores entre uma classe e outra. Mas a dimensão das empresas e o volume de faturação são daqueles elementos que, sobretudo o volume de faturação, é o que nos permite, no fundo, aferir a capacidade e a dimensão das empresas. Temos estado a assistir aqui um volume acentuado de faturação a nível das nossas empresas. Claramente que também reconhecemos existirem aqui ainda alguns desafios face àquilo que é a capacidade instalada de muitas das empresas, ou seja, muitas empresas que ainda operam muito abaixo daquilo que é a sua capacidade existente por força de vários fatores que devemos apoiar. E neste quesito, agora sim é a última, porque temos mesmo de ir embora, os empresários e fundamentalmente os pequenos e médios empresários que vão até o INAPEM, que preocupações é que apresentam no quesito que tem que ver com questões fiscais?
a relação com a Administração Geral Tributária? Que preocupações é que elas apresentam? Não, as principais preocupações acabam sendo publicamente também temos acompanhado algum desconhecimento e às vezes a posição com que a AGT assume, dada a sensibilidade de algumas dessas unidades empresariais. Nós temos aqui um diálogo regular e permanente com a AGT. Aliás, foi preciso também reforçarmos aquilo que é o nível de interoperabilidade entre os nossos sistemas. Portanto, hoje, o reconhecimento dos benefícios fiscais que são previstos à luz da certificação emitida pelo INAPEM é feito de forma automática. Antes, os empresários tinham que ir de um lado para o outro para poder ter acesso a isso. Temos procurado também promover aqui sessões de maior interação, no sentido de perceber melhor como é que podemos atuar de forma mais concertada. Temos estado a fazer aqui trabalhos de capacitação conjunta. Nós temos, a AGT todos os anos leva o projeto de educação fiscal e nós, a nível de todas as províncias, damos formações aos empreendedores. Estamos agora também a fechar com a OCPCA, com a Ordem de Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, também aqui uma parceria no sentido de podermos preparar e organizar melhor as empresas, porque depois a gente está a exercer o seu papel, mas claro que nós, ao exercermos o nosso papel, podemos sempre também encontrar aqui os equilíbrios necessários de forma a salvaguardar os interesses de todas as partes, quer do Estado, quer também das empresas. Bernardo César Augusto, muito obrigado por ter vindo ao especial entrevista da Rede Girassol, que seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Estamos a colocar um ponto final ao especial entrevista desta quinta-feira, 23 de abril de 2026, o mês da juventude. Foi hoje o nosso convidado, o presidente do Conselho de Administração do INAPEM. Já sabe, nós voltamos na próxima quinta-feira, logo a seguir ao Economia do Dia, para mais um especial entrevista. Até lá, sempre ligado à Rede Girassol. Boa noite, bom descanso.